Boa noite, eu sou Evanir Aguiar e você já está com um papo certo aqui na sua RS Play, canal 524 da sua TV digital. Nosso programa, você já sabe, é totalmente voltado para quem faz o Brasil acontecer. Aqui trazemos temas diversos sobre gestão, empreendedorismo e economia. Você pode nos acompanhar também pelo YouTube do Papo Certo e seguir todas as nossas novidades, novos programas lá no Instagram, papocerto.com.br. Bem-vindos! O nosso programa de hoje tratará sobre a importância do jovem aprendiz para as empresas. Recebemos duas especialistas no tema que trarão aqui todas as informações que a gente precisa saber para cumprir a legislação, levar oportunidade para os jovens e também ter muitos benefícios para as empresas. Então, nós recebemos hoje Graziela Ribeiro, que ela é líder administrativa do Senac Comunidade, com uma vasta experiência em gestão educacional e desenvolvimento profissional. Ela nos trará uma visão estratégica de como o Senac prepara, então, talentos para o mercado. Boa noite, Graziela. Muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Certo. Pode se apresentar rapidamente para o nosso público? Boa noite, meu nome é Graziela Ribeiro, trabalho no Senac Comunidade há 15 anos, né? Sou líder administrativa, trabalhei muitos anos na área de relações com o mercado, diretamente atendendo as empresas que precisam contratar jovens aprendizes, né? Atendemos hoje a nossa escola mais de 600 empresas, né? O total de empresas que o Senac RS atende são mais de 10 mil empresas aqui no Rio Grande do Sul. Trabalhamos, então, diretamente com o programa presencial de aprendizagem, trabalhamos também com aprendizagem EAD, somos polo aqui no Rio Grande do Sul, atendemos todas as cidades do interior do estado, onde o acesso a uma escola é distante, né, ou alguma escola do Senac ou outra instituição que ofereça o programa de aprendizagem para as empresas, quando se torna distante, existe aprendizagem EAD e a gente também desenvolve este trabalho lá no Senac Comunidade. Excelente! Então, conhecemos aqui mais um pouquinho da nossa convidada e do trabalho que o Senac presta. Mas também estamos aqui conosco com a Amanda Lepa, que ela é docente do Senac, comunidade líder de atendimento educacional especializada. E a Amanda possui expertise fundamental na formação técnica e na inclusão. Então, garantindo, né, que esse aprendizado aí do Senac seja eficiente. Boa noite, muito obrigado pela sua presença. Pode falar um pouquinho mais sobre a sua atuação? Boa noite, então eu sou a Amanda, eu trabalho no Senac Comunidade há 11 anos, como docente e atualmente líder do atendimento educacional especializado. Então existe uma lei, né, que prevê que qualquer modalidade de ensino precisa ter um profissional especialista para fazer o acompanhamento e articulação com as demais partes interessadas durante o processo de aprendizado, né, não importa qual, dos estudantes com deficiência. Excelente. Então vamos ao que interessa para quem nos assiste. Graziela, para iniciarmos, qual é o impacto direto do programa Jovem Aprendiz na produtividade das empresas? Nós temos, então, uma grande oportunidade para as empresas, né, de iniciar alguma atividade, né, para uma área específica com jovens talentos, né. Então, a empresa ela pode verificar qual o turno que tem uma maior demanda, né, para contratar esse aprendiz, né, para dar suporte para aquele turno que tem uma alta demanda. É um novo colaborador, né, um novo profissional que vem sem uma trajetória, ele não tem vícios, ele não tem experiência, então a empresa consegue apresentar a cultura, né, todas as estratégias, as metas, vai desenvolver, né, tecnicamente na prática este aprendiz. Tem o apoio do Senac, né, então de qualquer, eu falo em nome do Senac, mas tem outras instituições formadoras, né, então tem esta base teórica sobre o mercado de trabalho,
sobre técnicas específicas de áreas, né, que são diferentes áreas, né, que nós chamamos de CBO. Então, a empresa, ela recebe, né, tem este benefício de receber um profissional, né, um aprendiz, um jovem que vem com uma energia, né, com muita energia, né, Sim. e diferente, assim, dos veteranos que estão há muitos anos nas empresas. Então, traz uma outra expectativa, né, é um envolvimento de gerações ali que acabam movimentando a empresa. Um jovem que vem ele já vem com uma teoria, ele já vem conhecendo as leis sobre segurança no trabalho, sobre técnicas, sobre ferramentas, né, específicas daquela área. Sim. Então, o SENAC e as instituições formadoras de aprendizagem, elas desenvolvem a teoria, né, e na empresa, né, a empresa designando um responsável, ela vai auxiliar o jovem a desenvolver a atividade dele na prática. Sim. Então, é um conjunto, né, entre teoria e prática, né, e o que faz acontecer, né, lá na atividade, no trabalho, no dia a dia na empresa, né. Uhum. Então, eu acho que são muitas vantagens que a empresa tem quando ela contrata esse aprendiz. Excelente. Aqui tivemos uma introdução bem importante, não é, do programa Jovem Aprendiz aí, o benefício para as empresas. E Amanda, como é estruturado o atendimento a esse jovem para que ele aproveite toda essa teoria e prática? Como é que é estruturado esse atendimento aos jovens? O SENAC Comunidade, especificamente, né, o SENAC em que nós trabalhamos, atende um público em situação de vulnerabilidade social. Então, assim como outras escolas, tem alguns setores específicos que vão atender de acordo com as especificidades desses estudantes. Por exemplo, né, quando a gente trata de estudantes com deficiência, são atendidos por mim ao longo do curso, fazendo essa articulação com a família, com os responsáveis, com a empresa parceira, com as instituições parceiras e qualquer outra parte interessada para que esse estudante consiga chegar até o final do curso e principalmente que ele seja contratado pela empresa parceira. Então, a gente sabe que existem alguns obstáculos quando a gente menciona as questões de vulnerabilidade social, então vem essa importância dos setores, né? A gente tem um outro programa, que é o programa Levemente, dentro do SENAC Comunidade também, em outras escolas, que atua ali na questão social e também psicológica dos estudantes. Temos o setor pedagógico, temos o setor da prática supervisionada. Então, é toda uma construção para a gente avaliar qual é a necessidade do aluno e ele é acompanhado o tempo inteiro ao longo do curso, né? Então, não é porque o aluno está na empresa que ele não vai ser acompanhado. Excelente. E a gente também orienta as empresas, né, no que for necessário e qual temática for necessário que elas estiver precisando, a gente faz essa orientação. A Amanda, ela é especialista nessa parte de inclusão. Isso. Muito importante. Conhecemos algumas empresas, inclusive nós atendemos no Grupo Fortes o Instituto Social Pertence, o Clube Social Pertence, que atende jovens adultos portadores de, então, necessidades, né? E o SENAC é um parceiro, né, dessa instituição na formação desses jovens profissionais e muitos desses jovens profissionais com deficiência são contratados pelas empresas, que é uma outra necessidade e carência que a legislação até traz essa obrigação das empresas, especialmente as maiores, terem esses profissionais com deficiência e o SENAC ajuda, então, na inclusão tanto do jovem quanto ajuda as empresas para que aproveitem, né, esses profissionais que são ali formados. Sim. Excelente, parabéns pela iniciativa. Sabemos que temos outras instituições que fazem este mesmo trabalho e todas têm, né, seu mérito no seu esforço, né? Eu gostaria de saber, Graziela, quais os principais incentivos fiscais, então tributários e trabalhistas, para as empresas, não é, aproveitarem este programa do Jovem Aprendiz? Nós temos, assim, o SENAC em si, né, atende empresas da área de varejo, serviços, né, e turismo. Essas empresas são contribuintes, né, nos seus impostos, então elas têm acesso gratuitamente, né, elas podem incluir o Jovem Aprendiz nos cursos do SENAC sem ter nenhum custo financeiro. Então, quando esta empresa que está contratando um aprendiz vincula a uma instituição que ela não contribui, ela vai ter este custo extra, né, da parte da capacitação.
Sim. Então, aí é um primeiro benefício para a empresa. A capacitação, todo esse desenvolvimento, acompanhamento, né, como a Amanda falou, mesmo estando na empresa, nós temos equipes que acompanham a prática do aluno. A empresa, ela também ela é acolhida pelo SENAC, né, por todas as instituições. Então, as empresas que não conhecem a legislação, a gente desenvolve capacitações com as empresas, fala da carga horária, fala dos benefícios que precisam ser entregues ao aluno, né, ao aprendiz. Então, isso é o início, né, dos benefícios que a empresa tem, né, fora esta formação de um colaborador, de um profissional que vem sem vícios, né, vem com um outro pensamento, uma outra visão, né, isso tudo enriquece, né, aquele profissional que enxerga, né, um plano de carreira na empresa, né, então ele vai pertencer, a empresa vai ter um benefício de não ter recrutamentos, né, futuros que têm um custo, né, então quando o jovem ele entra como aprendiz, ele permanece pelo tempo do contrato como aprendiz. Qual é o prazo do contrato? Nós temos cursos de aprendizagem de 10 a 12 meses, 10 a 12 né, meses. então ele fica contratado como aprendiz naquele tempo determinado. Na finalização, se ele é avaliado, né, então se ele conseguiu desenvolver, né, se ele atendeu a expectativa da empresa, a empresa pode efetivar. Então aí também ela vai ter não vai ter custos com novos recrutamentos, né? A gente sabe que um recrutamento, né, um processo seletivo, ele traz um custo para a empresa e vai trazer um colaborador que a empresa não conhece, né? Excelente. Conhece pouco, também, né? Também tem os benefícios trabalhistas, não é? Com a questão da redução ali do INSS, do FGTS também. Isso, tem esses benefícios que são reduzidos, né? É uma carga horária de 4 horas. Então, o pagamento de salário é meio salário mínimo, de acordo com a função e com a região, né? O pagamento do vale transporte, a empresa precisa oferecer para o aluno, e as contribuições ali são reduzidas para 2%. Então, é um custo muito menor do que de um colaborador efetivo, né, de 8 horas. Excelente. E Amanda, como as empresas devem se preparar ou são preparadas para receber, então, esses jovens portadores de alguma deficiência para fazer parte, então, do processo do jovem aprendiz? A gente costuma falar que cada pessoa é uma pessoa, né? Então, é muito difícil a gente encontrar uma maneira de educar as empresas para todas as pessoas. Então, a gente sempre incentiva, né, que a empresa conheça esse aprendiz, né? Que esse aprendiz tenha a oportunidade de falar, de se comunicar e explicar o que precisa, o que não precisa. Às vezes a gente acha que precisa preparar tudo antes de receber o aprendiz na empresa, mas não, a gente precisa conversar com as pessoas, né? Então eu, enquanto na minha trajetória docente, já tive momentos que planejei aulas, que ampliei materiais para pessoas com deficiência visual, e aí chegou no momento, não, professor, eu não preciso disso, eu só preciso ficar mais perto do quadro. Então a gente precisa escutar as pessoas. Eu sei que tem essa preparação anterior, mas o quanto é importante a gente ter essa comunicação, e eu acho que principalmente não ter medo de falar de inclusão, né? A gente conseguir conversar com as pessoas, e a gente, enquanto SENAC, orienta as empresas com todo esse passo a passo. Nós temos projetos que inclusive são premiados, né? Que articulam com as empresas e também com a sociedade como um todo, para que ela esteja preparada para esses aprendizes com deficiência na chegada deles na empresa, né? Excelente. E, Amanda, Graziela, perdão, o jovem aprendiz, ele pode ser considerado como estratégico num plano de sucessão de talentos dentro da própria empresa? Com certeza. Nós temos vários cases, né, no próprio sistema, né, na própria FEComércio, Senac, Sesc, de jovens que iniciaram como aprendiz. Então, eles foram mapeados ali, foram acompanhados, e já no início da sua carreira, já demonstraram perfil de liderança, né? Então, eles já tiveram uma clareza, né, de um caminho para a liderança e para futuros cargos, né, na empresa. Então, isso é identificado, né, eles são efetivados e eles passam a ser lideranças das empresas. Isso é muito comum. Nós temos vários cases. A Amanda acompanhou vários também. Hoje eu tenho
ex-aprendizes que foram meus alunos, que são meus colegas dentro da instituição, né? Olha Então, que que excelente. tiveram essa evolução, esse aprendizado, foram contratados. Inclusive pessoas com deficiência. Inclusive pessoas com deficiência, né? Hoje nós temos empresas parceiras que, se a gente circular pela cidade, dentro das filiais dessas empresas parceiras, pelo menos 2 estudantes contratados, assim, de anos atrás, então uma trajetória de 11 anos, que eu encontro ex-alunos que hoje, há muito tempo, já estão contratados pelas empresas, né? Então a gente tem esse índice alto de contratação e a gente percebe que com a pessoa com deficiência, é isso, é como eu comentei anteriormente, né? A gente quer que termine o curso, tenha uma certificação, mas vai além disso. A empregabilidade é um dos nossos principais objetivos, né? Ver essas pessoas com deficiência contratadas. Que acredito que seja também um dos grandes objetivos do programa Jovem Aprendiz, né? certeza. Dar esta oportunidade e já levar a formação. Com certeza. Excelente. Hoje nós estamos falando com Amanda e Graziella, que são especialistas no tema do jovem aprendiz, as vantagens para as empresas. E a Amanda é especialista também no programa voltado para pessoas com alguma deficiência, né? Então, sempre que eu falo deste tema, eu fico muito feliz, porque a gente está falando aqui de inclusão e também levando para os empresários aí a importância, não é, de cuidar deste programa tão importante que é o programa Jovem Aprendiz. Seguindo com você, Amanda, quais são as competências socioemocionais que são priorizados, competências priorizadas no início, então, desta formação profissional? A gente foca no dia a dia, né? Então, esse estudante que ele vai estar sendo preparado por nós para ir para a empresa, ele tem que ter a cordialidade de lidar com pessoas. Então, a gente foca muito nesse comprometimento com algo que parece muito simples, mas você ir trabalhar todos os dias, você chegar no horário todos os dias, né? Você cumprimentar o seu colega de trabalho quando você entra, você pedir por gentileza, por favor. Então, são questões que a gente prioriza nesse início dos estudantes, principalmente por ser um público que está em situação de vulnerabilidade social e que, às vezes, essas cordialidades, elas não estão no dia a dia, né? E a gente está falando de um público que, por muitas vezes, é jovem e vem de comportamentos assim, que utilizam gírias, né, que se comunicam em ambientes informais. Então a gente foca muito nesse comportamento, né, o comportamento ali, os princípios básicos para qualquer profissional quando está iniciando no mundo do trabalho. Excelente, muito bem. E Graziella, como o Senac Comunidade atua nessa curadoria, né, identificando ali como esses jovens devem, ou quais os jovens que têm o perfil mais adequado que se encaixem nas necessidades das empresas? Nós temos um programa, né, que auxilia as empresas que precisam contratar jovens e que buscam, né, são nossas clientes, o programa é chamado Matching de Sucesso. Então, nós recebemos diariamente muitos candidatos, muitos jovens que têm interesse, mas a seleção é a empresa que faz. Então, a gente marca um dia de encontro entre a empresa que tem a oportunidade e o jovem que tem interesse. É um dia que nós, antes de fazer esse match, né, entre candidato e empresa, a gente faz uma palestra sobre o que é o programa de aprendizagem, quais os cursos que oferecemos, quais as possíveis áreas que eles vão atuar nas empresas, e neste mesmo dia as empresas vêm, né, com suas oportunidades e têm esse contato diretamente com o candidato. Então é feito, e muitas vezes é feita até a seleção no próprio dia. A empresa conversa com o candidato, verifica se atende aos requisitos, né? A gente apresenta todos os benefícios para o candidato, para ele entender primeiro como funciona. Então, se ele tem interesse, ele se candidata neste mesmo dia, a empresa consegue fazer este filtro, consegue ter contato com o jovem, né? Todas as empresas, elas realizam um processo seletivo mais simplificado do que uma vaga efetiva, né? Então, mas esse contato, ele vai existir ou no Senac com o Matching de Sucesso, ou nas empresas, né? As empresas, o Senac auxilia na divulgação quando a empresa solicita, né? Como é uma vaga que tem um perfil determinado de idade, escolaridade, muitas empresas não têm este candidato, né? Sim. Então, e esses candidatos, eles procuram as instituições formadoras. Sim. E a gente precisou criar esta prática neste programa para
ter o match ali entre a empresa que precisa contratar e os jovens que têm interesse. Então, neste dia, nós temos muitos jovens com deficiência que participam, né, jovens em situação de vulnerabilidade social, Sim. a gente divulga nas redes sociais, a empresa que tem as vagas, a gente também auxilia na divulgação, e a gente marca este encontro, que é muito importante, né, para as empresas que não têm contato com o candidato. Excelente, é muito importante realmente este contato para que aquele candidato seja adequado, porque também tem isso, para a empresa há uma necessidade também de ter um perfil mais adequado para a sua necessidade, assim como para o jovem, não é? Ele também tem que se encaixar em algo que atenda aos diversos requisitos. Excelente, muito obrigado. Amanda, de que forma ou qual a importância do acompanhamento dos professores, orientadores, os docentes, neste dia a dia e nesta formação profissional para que o jovem se desenvolva completamente dentro daquele ambiente empresarial? O orientador hoje, dentro de sala de aula, ele vai ter o contato direto com o estudante e ele vai poder orientar, né, como o próprio nome diz, orientar os estudantes a respeito de aspectos do mundo do trabalho que vão ser muito importantes dentro da empresa. Então, o orientador, por ter esse vínculo mais próximo, também consegue direcionar para as outras áreas da escola, percebendo a necessidade daquele estudante e o que a gente pode fazer enquanto instituição para que a ida dele para a empresa ela seja o mais tranquila possível, né? E às vezes, né, na verdade, a gente conhece os perfis das empresas e a gente consegue direcionar e já trazer para eles, né, o próprio orientador dentro de sala de aula, o perfil da empresa para que ele já chegue lá um pouco mais preparado, né? Mesmo sendo o seu primeiro contato, na primeira prática profissional, mas que ele já tenha um contato mais próximo com a empresa que ele foi contratado. Excelente, realmente o jovem nessa faixa. A partir de que idade pode ser jovem aprendiz? A partir dos 14 anos. Imagina, um jovem com 14 anos. Eu tenho uma filha, a Monique, que vai fazer 14 anos. Em casa, ela se atrapalha com as tarefas do dia a dia dela, que há 14 anos ela faz. Sim. Imagina este jovem chegando numa empresa, um ambiente totalmente diferente. Realmente é muito importante ter essa curadoria aí das instituições formadoras para que esse jovem não cometa umas bobagens. Eu fui jovem aprendiz, entre aspas, em 89, projeto Bom Menino da FEBEM, que era um precursor. E eu quase fui desligado no segundo dia de trabalho, porque me mandaram, né, uma tarefa, ir até o banco. E estava chovendo. Eu, com a minha inocência de 15 anos, eu disse, eu não vou no banco agora, está chovendo, não trouxe nem guarda-chuvas. Imagina a inocência, claro, fui orientado, disse, olha, a gente empresta guarda-chuva, tu vai. Algum tempo depois, a secretária disse, olha, naquele dia eu quase te mandei embora. Não mandei porque tu aceitou as orientações. Então, realmente, isso é um exemplo aqui, né, muito verídico de como os jovens eles precisam ser orientados, porque é um outro ambiente, é uma outra vida, é um outro mundo e que é uma disruptura. Tá? Recém-adolescente já vai para o mundo profissional. E são aspectos muito simples, assim, né? Há um tempo atrás eu fui fazer uma visita, né, ver como o estudante estava, e ele atendeu o telefone da empresa e disse alô, né? E aí, então, é algo simples, Sim. mas que a gente precisa orientar, né, que não é o telefone pessoal, né, que a gente precisa atender de outra maneira. E essa orientação, a gente também faz com a empresa, porque a empresa parceira também precisa dessa orientação de entender que é a primeira jornada desse aprendiz, que talvez tem coisas que ele não vai fazer logo no início, que ele vai precisar de um olhar atento, Sim. que ele vai precisar de um acompanhamento. Sim. Então, essa orientação é para o estudante, mas também é para a empresa parceira. E normalmente, eu acompanho os jovens aprendizes da Fortus, né, que nós atendemos algumas empresas, tem jovens aprendizes. E, normalmente, eles são tratados com muito carinho. Com certeza. Como se fossem, assim, um filho mesmo sendo acolhido. É uma percepção equivocada da minha parte ou, em geral, as empresas têm esse acolhimento com os jovens aprendizes? Não, o próprio nome jovem já remete a um carinho, não? Certeza. Mas existe essa responsabilidade, né? Você está educando alguém do princípio do mundo do trabalho. Então,
se você pensar no futuro, você vai ser a referência dessa pessoa. Então, Sim. o carinho que você traz ali naquele atendimento, naquela recepção, vai ser a referência que ele vai ter de futuro. Então, se você tratar mal um jovem aprendiz, daqui a pouco vai ser o primeiro contato com a experiência que ele teve. E não vai ser um trauma, vai ser algo que não vai ser positivo. Então, as empresas têm esse carinho, têm esse cuidado, têm essa atenção. Eles nos contatam antes para saber como o aprendiz querem marcar reunião. Então, é importante, né? É um trabalho articulado com diversas partes interessadas e que a gente costuma dizer que todo mundo ali precisa estar costuradinho para que seja bom para a empresa, seja bom também para o estudante, né? Excelente. Agora uma pergunta direcionada aos empreendedores micro e pequenos, né? Graziela, o programa Jovem Aprendiz, ele também pode gerar oportunidades para as micro e pequenas empresas ou tem muitos entraves burocráticos que atrapalham neste aproveitamento, então, desses profissionais? As micro e pequenas empresas, elas têm total liberdade de contratação. Isso não é muito comum acontecer, né? Eu acho que talvez por falta de conhecimento do que é o programa de aprendizagem, as micro e pequenas empresas acabam contratando estagiários, né? E acabam desenvolvendo diretamente este profissional na empresa, né? Sem uma teoria. Então, a empresa, assim, independente do tamanho, né, de quantos colaboradores tem, ela tem liberdade, sim, para contratar um aprendiz. Excelente. Eu trouxe essa pergunta porque sabemos que, em muitos casos, somente as empresas obrigadas a terem programa Jovem Aprendiz é que levam, então, esses profissionais lá para a sua empresa. Mas as demais, tirando essa questão legal de obrigatoriedade, estão perdendo muitos benefícios e oportunidades de terem toda uma formação profissional no início, então, de vida profissional dessas pessoas, desses aprendizes, e terminam contratando estagiário, como você falou, muitas vezes sem nenhuma formação. Então, eu vejo que é uma oportunidade para as micro, pequenas, médias empresas, ou mesmo instituições em geral, que não estão obrigadas a terem um programa Jovem Aprendiz, que contratem os jovens aprendizes. Vão ter, sim, uma mão de obra, porque essa pessoa está ali, vai trabalhar, sim. Tem a parte de formação? Tem, mas também para a empresa é benéfico. Além de ter ali uma possibilidade de admissão futura desse profissional, também tem a mão de obra durante este exercício dessa atividade. É um investimento. É um investimento, então, assim, aproveitem essa oportunidade, que eu acho muito importante. Graziela, quais setores econômicos em nossa região apresentam os melhores índices de aproveitamento, então, desses aprendizes? Nós temos um setor, assim, que demanda muitas contratações, que é o varejo, né? Então, nós já temos a parte teórica específica para atender este setor, né? O setor de vendas. Então, a gente tem um curso de aprendizagem em vendas. Mas não é o único, né? Nós temos também uma grande demanda na área administrativa. Então, por mais que o empreendedor ali trabalhe no comércio, né, tenha o seu negócio no comércio e que necessite de profissionais na área de vendas, ele também tem a parte administrativa, que toda empresa tem. Então, também tem uma grande demanda de formação de profissionais na área administrativa. Isso é bem dividido, né? Nós temos cursos que atendem tanto a área administrativa quanto a área de vendas, né? Nós temos também um outro curso de aprendizagem, que é um aprendizagem em comércio de bens, serviços e turismo. Este curso, ele atende até 19 CBOs, 19 áreas, né? E ele tem um foco no comportamento para o mercado de trabalho. Então, toda a parte teórica, ela é voltada para o comportamento, né, e desenvolvimento no geral para o mercado de trabalho, né, fala de legislação trabalhista, de segurança no trabalho, de comunicação, atendimento ao cliente, e a parte técnica daquela área a empresa vai desenvolver, né? Então, dependendo do CBO de contratação. É a diferença. Tudo combinado com a empresa para que ela dê as orientações na parte técnica. Isso. E o Senac ou a instituição faz a formação mais comportamental, teórica. Isso, e vai ser muito de acordo com a demanda que a empresa tem. Então, nós temos empresas de áreas diferentes, né, da área administrativa ou da área de vendas, né? Nós temos, por exemplo,
postos de combustíveis, né? Então tem lá um CBO de frentista. Uhum. E, claro, que muda a idade de início, né? Que daí não pode com 14 anos, tem que ser jovens a partir de 18 anos até 24 anos. O programa vai dos 14 aos 24. Isso, mas para pessoas com deficiência não tem limite de idade. Não tem limite. Sim, a gente sabe disso, né, doutora Sim. Amanda? Porque realmente aí tem essa formação para os jovens, que são adultos, né? A gente chama jovens adultos aí, Isso. né? Com deficiência. Excelente. Amanda, quais os principais desafios que são trazidos pelos jovens nessa transição entre a escola e a vida profissional? Eu acho que é a organização do todo, né? Então, eles trazem de várias maneiras, assim, que eles às vezes estão cansados por não conseguir lidar com essa rotina toda, né? A gente Sim. Constantemente está desenvolvendo práticas Uhum. para conseguir atender essas demandas, né? Então, mas é cansativo, né? Eu passo o dia inteiro fora. E a gente vai trazendo aspectos da realidade que as pessoas passam por Sim. isso, né? Para eles esse entendimento de que o mundo do trabalho é assim, né? Então, por vezes vem a questão da timidez, então, além do cansaço da jornada que mudou também, eu não consigo me expressar, então tudo isso a gente tenta trabalhar lá no Senac para eles se sintam mais confortáveis, claro que respeitando as particularidades Sim. de cada um, então tem pessoas Tem que vão alguém ser que não se tímidas. adapta? Não, Não. a gente Esse- tenta assim, a nossa proposta é resolver problemas, né? Sim. Então, se a gente tem algo que não tá dando certo, a gente vai mudar o percurso, mas é fazer dar certo. Então, a gente vai tentando, vai criando novas práticas, Sim. criando novos percursos para que a gente consiga chegar no objetivo. Então, é muito difícil, assim, eu sempre brinco até, né, que eu não aceito que alguém desista, né? Você precisa tentar de outra Mas maneira. há o caso de realocar em outra atividade, outra empresa? Sim. Inclusive lá dentro do Senac a gente cria laboratórios. Então, assim, a atividade que o aprendiz está desenvolvendo, ele está com dificuldade. Então, vamos criar um laboratório dentro do Senac para que ele tente mais, que ele pratique mais, para que ele Uhum. consiga chegar lá na empresa, né? Excelente. O próprio empacotamento do supermercado, se você pensa em uma pessoa com deficiência motora, ela vai ter mais dificuldade para chegar Sim. lá e trabalhar no empacotamento. Aí Então, tem que fazer uns então a exercícios. gente faz com eles lá, a gente explica, né, com a separação, tudo. Então tem esse olhar para dar certo, a gente quer que dê certo. Excelente, muito bem, então. Eu quero aproveitar aqui e fazer um agradecimento especial aqui aos nossos apoiadores, né? Então, nós temos aqui o apoio da Fortus Group, com todas as suas soluções 360 graus, contabilidade, recursos humanos, auditoria, tax. Também tem o BPO financeiro, toda a parte de consultoria financeira. Temos também aqui o apoio do Sindiconta, o Sindicato dos Contadores do Rio Grande do Sul, e também do Fortus Hub, o seu software financeiro que ajuda você a acompanhar todos os seus números, suas finanças e também emissão de notas fiscais, especialmente na área de serviços. Muito obrigado aos apoiadores. Agradeço também aqui a toda a nossa equipe técnica, em nome do nosso produtor aqui, o Marcelo Guerra. Agradeço a toda a nossa equipe técnica. Graziela, estatisticamente, qual é o percentual de contratação, efetivação desses jovens após concluírem, então, o seu programa de formação? Nós temos um índice muito alto, né, com os jovens que têm deficiência. Então, cerca de 90% dos jovens com deficiência que concluem o curso, eles são efetivados. Nós temos um percentual de cerca de 70% de efetivação dos jovens que concluem e que já têm idade, né, são idade para efetivação maiores de 18 anos. E os jovens que ainda não têm idade para efetivação, né, têm entre 14 e 17 anos, eles, quando concluem e não conseguem ainda a efetivação em função da idade, eles têm a oportunidade de continuar participando, né, como aprendiz de outras empresas e também cursando outros cursos de aprendizagem. Isso então, é muito comum. Então, o programa Jovem Aprendiz não se extingue quando faz a primeira formação, ele pode ter várias formações? Pode ter várias formações, ele não tem um limite, né? O jovem, ele conclui um curso de aprendizagem com 15 anos, por exemplo, né? Ele fez um curso de vendas, foi contratado para uma empresa. Ele concluiu, não foi efetivado porque tinha 15 anos, ele buscou outra empresa
para a área administrativa. A Então, mesma empresa não pode contratar para outro curso? não pode contratar, né? Ah, Renovação não é É uma permitida. pena isso, né? Poderia, né? Porque é outra formação, é outro curso. Quando as empresas têm um grupo, né, tem outro CNPJ, isso é possível. Ah, Daí, sim. quando tem outro CNPJ e é outro curso, a gente consegue. Excelente. Amanda, como a ética e a responsabilidade no uso de tecnologia são abordados, então, no curso de formação? A gente tenta organizar para que os estudantes, logo no início, consigam entender que a partir de agora a gente está trabalhando a educação profissional e que alguns aspectos eles precisam ser modificados do dia a dia até então, né? Sim. Então, o uso das redes sociais, o uso, a questão dos dados. Então, enquanto você está trabalhando dentro de uma empresa e você precisa ter ética com aquela... Então, toda essa orientação a gente faz desde o início conosco, né? E a gente vai fazendo ajustes ao longo do período prático para ver se tudo isso está fluindo dentro da empresa, né? A gente também tem a equipe da prática supervisionada que acompanha esses estudantes e que faz esse trabalho. Excelente. Muito bem. Graziela, como o Senac mantém o currículo do curso atualizado frente às mudanças rápidas da economia digital? Nós acompanhamos, então, os currículos do Departamento Nacional de Aprendizagem, né? O Senac, ele tem o Departamento Regional, né? Tem uma área que é a Gerência de Educação Profissional, aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós temos um contato direto com o Departamento Nacional, então todas as novidades nos planos de curso, né, todas as inovações que são incluídas, a gente participa também de revisões, né, todos os anos a gente tem revisão de currículo, de plano de curso, sempre pensando no momento, né, então Sim. a gente sabe que hoje com a IA, por exemplo, né, a inovação em todo o currículo, ela é mais seguida, né, então nós temos uma equipe especializada que cuida disso, que é a Gerência de Educação Profissional do Senac RS. Excelente. E Amanda, como o clima organizacional é impactado pela presença desses jovens aprendizes, especialmente aqueles com alguma deficiência? Eu costumo dizer que, e eu trago com a minha trajetória profissional, pessoal, na verdade, eu fui ter contato com pessoas com deficiência quando eu entrei no Senac Comunidade, então há 11 anos atrás. Então, até pelas ondas de inclusão que a gente já teve na sociedade, na época que eu estudei, por exemplo, eu não tinha colegas com deficiência, né? E eu acho que é uma realidade de pessoas com idade próxima à minha. Então, quando a empresa tem a oportunidade, né, de contratar um profissional com deficiência, essa educação inclusiva vai para dentro da empresa e talvez seja a oportunidade que os colaboradores ainda não tiveram de ter contato com pessoas com deficiência e serem educados para isso. Então, você ouvir a pessoa com deficiência, você tá ali com ela e como impacta, né, a inovação, a diversidade vem para dentro da empresa por meio dessas contratações. Excelente. Graziela, existe algum treinamento ou guia para o gestor lá da empresa que vai fazer a orientação e acompanhamento desses jovens? Sim, sim, desde o primeiro momento, né, quando o empregador, né, o empresário ou o colaborador do RH da empresa, ele recebe a demanda de contratação ou também de forma involuntária a empresa pretende contratar um aprendiz, quando eles buscam informações no Senac, a gente já inicia os momentos de reuniões e de desenvolvimento, né, levando uma clareza, né, acolhendo todas as dúvidas da empresa. Então a gente já começa uma preparação com esses empresários, com essas representantes das empresas, por meio de reuniões, né? Depois que a gente apresenta a legislação, o manual da aprendizagem, durante todo o processo de contratação é feito um acompanhamento, né? A gente auxilia em relação à documentação, né? O que a empresa deve entregar, o que ela precisa registrar. E depois do início do curso tem um acompanhamento da prática supervisionada, que é com o aluno e com os representantes das empresas também. Sim. E isso acontece durante todo o curso. E esse roteiro, ele é praticado por todas as instituições? Isso está previsto na lei?
que isso deva acontecer e vocês conhecem o mercado, é assim que acontece? Sim, sim, ele está previsto, né? O acompanhamento, a gente chama de prática supervisionada. Sim. O acompanhamento da empresa, ele não está previsto, né? A gente, claro, faz o primeiro contato inicial, então eu acho que vai de cada instituição. A gente tem esta obrigação, né? Faz Sim. parte da nossa missão Sim. também acolher os empresários e desenvolver, né? E sanar as dúvidas, auxiliar neste processo. Temos outras instituições semelhantes ao Senac que trabalham com jovem aprendiz aqui no estado, até para os empreendedores que nos assistem, que querem procurar esses profissionais jovens em formação, né? Tem outras instituições? Sim, temos várias instituições, né? Pode trazer algumas Além para do nós? Senac, tem o CIE, Sim. tem o Pão dos Pobres, tem o Instituto Calabria, tem o CESPRO, tem o Renapse, né? Isso são poucas, assim, que eu lembrei, mas são várias. Aqui em Porto Alegre e também na região metropolitana, no Rio Grande do Sul todo, sempre tem. Excelente, temos diversas oportunidades aí trazidas aí para os empreendedores, empresários. Amanda, diga para nós como o acolhimento da equipe interna lá da empresa reflete, então, nesse aprendizado e formação profissional dos jovens. Eles se sentem acolhidos e querem voltar, acho que é o principal, né? E quando a gente fala de pessoas com deficiência, esse acolhimento tem que acontecer. Então, o aprendiz, quando ele é bem recepcionado, né? As deficiências dele são vistas, mas não como o principal, você enxerga a pessoa, mas enxerga a deficiência como um contexto que precisa ser adaptado. Então, você vai olhar para a deficiência como uma adaptação, Sim. Ele vai querer retornar, né? Ele vai querer ficar ali porque ele se sentiu bem e se sentiu pertencente. Acho que é o principal, talvez, a empresa fazer o aprendiz se sentir parte, né? Então, ele não é alguém que a gente sabe que o contrato é determinado, mas ele tem que fazer parte da empresa, Sim. assim como qualquer outro colaborador, né? Excelente, eu sei que muitas empresas, inclusive eu, têm que fazer algumas adaptações, inclusive em estrutura física, Certeza. para receber essa pessoa. Banheiros adaptados, acessos, enfim, móveis, equipamentos, também é uma preocupação que eu acho que também o empresário tem que ter, né, nesse mundo que necessita de inclusão. Muito bem. E, Graziela, o empreendedorismo, que é o tema aqui do nosso programa do Papo Certo, ele também é tratado no programa Jovem Aprendiz, como a disciplina ou no aprendizado transversal que este jovem tem? Sim, ele tem e faz parte, né, de algumas unidades curriculares dos cursos de aprendizagem. Então, a gente desenvolve feiras, o empreendedorismo ele também faz parte dos projetos integradores, né, que são desenvolvidos desde o início do curso. Né, os alunos eles conseguem trazer ideias novas sobre empreender, eles trazem cases de casa, né, que são desenvolvidos, trabalhados, né, dentro de sala de aula. Eles têm este contato diretamente com uma unidade curricular sobre empreendedorismo e eles conseguem desenvolver feiras internas no Senac Comunidade sobre isso também. Excelente. Agora eu gostaria de saber, Amanda, como esse programa Jovem Aprendiz, ele auxilia na autoestima, não é? E na elevação, né, da autoestima e do sentimento de cidadania e pertencimento destes jovens. Às vezes a gente se depara com realidades dos estudantes que nunca saíram do próprio território, né? Então, hoje a gente fica dentro de um prédio vertical com 13 andares, então às vezes o próprio elevador é um ato de cidadania. Então, estou tendo meu primeiro contato, né, com o elevador, porque no território em que eu vivencio, isso não é algo que é do cotidiano. Então, a gente, quando recebe eles lá, a gente se confronta com muitas realidades que são diferentes, às vezes, das nossas, né? E abre a sociedade, é como se a gente estivesse abrindo a sociedade para estudantes, assim, que daqui a pouco, durante muito tempo, viveram com rotinas muito específicas e agora tem novas possibilidades de visão do mundo, né? Excelente. Pode, qualquer uma de vocês, as duas, podem trazer para nós como é que na prática funciona, então, há uma abertura de oportunidade pelas empresas parceiras, aí vai-se no cadastro de jovens que estão ali, porque o jovem também tem que procurar as instituições e se cadastrar. Então, jovem que está nos assistindo, vai lá e se cadastra, porque a oportunidade ela não vai bater na porta, tem que estar habilitado para isso, não é mesmo? Então,
a empresa faz a seleção e começa o programa. Digamos esse programa de 10 meses. Como é que ele funciona no dia a dia? Os estudantes, eles têm aula, né? Essa aula pode ocorrer tanto no turno da manhã quanto no turno da tarde. Durante essa aula, a gente chama de momento teórico, né? Então, Que dias? Horários? de segunda a sexta. Então, todos os dias tem aula. Isso, então eles ficam em média 30 dias com a gente no momento teórico, com aula, né? Excelente. E aí depois vão para o momento prático, onde eles aplicam o que eles aprenderam ali durante a teoria. E nesses 30 dias, o estudante ele também recebe alguma remuneração? Como é que A funciona? partir do momento que ele entra no curso, né, que ele tem ali o seu primeiro dia, ele já Tem tá... carteira assinada. Sim, Hoje não se assina, é digital, né? Mas é isso. isso. A Ele data já- de admissão do aprendiz é a data de início do curso de aprendizagem. Esses primeiros 30 dias Exato. que vai estar a informação, já está recebendo. Sim. Isso. E eles sabem disso, né? Que Uhum. mesmo estando na escola, no Senac, em teoria, eles estão com a carteira assinada, com a carga horária paga pela empresa. Excelente. E depois desses primeiros 30 dias, como é que funciona? Aí eles vão para a empresa, né? Havendo a necessidade de uma articulação ali de acompanhamento no primeiro dia, a gente vê tudo isso, né? Dependendo da particularidade do estudante. E ele é recebido lá pela equipe, né? Onde ele se encaixa em um setor, ou Sim. ele transita por setores, né? Ele tem uma liderança, uma pessoa responsável por ele. Isso de segunda a sexta, Segunda a sexta também. no contraturno do horário escolar, normalmente. Exato, a Isso. prioridade é sempre a escola, né? Então, E nesse período aí, após o primeiro mês, tem também acompanhamento ou aulas? E como é que funciona? é dividido, né? Concomitante. Então, o período que ele tá no Senac, ele tá só no Senac, o período que ele tá na empresa, é só na empresa. Então, 30 dias no Senac, depois Isso, 9 meses, É 8. por horas, né? A gente tem ali uma carga horária no Senac e Uhum. uma carga horária na empresa, sempre intercalando. Mas essa concomitância, ela varia. Ela inicia no Senac 30 dias. Sim. Ele tem um tempo um pouco maior na empresa, de cerca de 40 dias. Depois ele volta para um segundo módulo. Então, a aprendizagem ela precisa ser acompanhada durante todo o curso. Então, a concomitância vai ser 30 dias no Senac, 40 dias na empresa. Isso Depois varia 30 dias... dependendo da instituição também. Eu conheço Isso. uma instituição que tem esses primeiros 30 dias, eu acho necessário, importante, mas depois trabalha 4 dias, na sexta-feira Uma vez por semana. tem aula. Isso. Tem algumas que a aula é à noite, aulas EAD, que até eu acho que o Senac também tem essa possibilidade, quem está, enfim, longe, né, dos polos, né? Então é bem importante. Agora, Graziela, quais indicadores de desempenho que o RH deve acompanhar para saber se aquele programa de formação está sendo um sucesso? Primeiramente, o turnover, né? A rotatividade de colaboradores na empresa, né? Então, nós temos várias empresas que cuidam muito este indicador de rotatividade e acabam fidelizando aqueles aprendizes, efetivando, né? Então, tem este benefício de não precisar realizar um processo seletivo, né? Então, este é o principal indicador. E também na formação do aprendiz, quando ele conhece as metas das empresas e ele tem a garantia de um acompanhamento, ele fica mais seguro para fazer as entregas. Então, nos resultados da empresa, os impactos são gigantes, né? Tem um extra, né? Uma pessoa além do quadro, né? Que é o aprendiz, que ele vem para fazer também mais entregas e para auxiliar aquele grupo a chegar nos objetivos, né? Nos resultados. Muito bem, agora vamos falar de um conflito muito desafiador para todos os gestores no dia a dia, que é o conflito de gerações, né? Como mediar o conflito entre a geração mais veterana e esta geração Z, totalmente digital, conectada, que a gente vive nos dias de hoje. Esse conflito no dia a dia, assim, ele acaba sendo mais fácil de resolver do que a gente pensa, né? Então, quando a gente prepara a empresa e prepara o estudante também, esse vínculo ele é mais fácil e esse decorrer da aprendizagem é mais tranquilo, porque a gente consegue explicar, né, que a empresa tá trazendo alguém para desenvolver, para daqui a pouco fazer uma contratação no final do curso, e também o estudante está se desenvolvendo. Então, é muito do dia a dia de qualquer outro trabalhador, né, e instituição. A gente precisa se adaptar e acompanhar as mudanças, né, e ir se adaptando
de acordo com aquele local e com a política da instituição, Neste né? ponto, eu entendo que não é apenas o jovem que precisa receber orientação, Isso, não é isso mesmo? é uma orientação que vem para todas as partes interessadas. Inclusive, a gente precisa, às vezes, orientar a família também, né? O A família responsável, com extrapola o certeza. ambiente educacional, Com empresarial e vai lá na certeza. família. Com certeza. Hoje a nossa articulação é com a rede toda. A gente não consegue dar conta somente com o estudante. A gente precisa atuar com todas as partes interessadas. Excelente, olha, é um trabalho social muito importante, com Certeza. certeza. Graziela, contratar um jovem aprendiz ajuda as empresas a também alcançarem as metas ESG, aqui no caso da responsabilidade social? Com certeza. Esta pauta, eu acredito que a Amanda Por consiga... favor, Amanda, então. Com certeza, né? É uma empresa que está se desenvolvendo e é uma empresa que ela é importante se ter um olhar do cliente, um olhar da sociedade, um olhar das empresas parceiras, aquela instituição, de que ela está se desenvolvendo e que está evoluindo, né, dentro da sociedade. Excelente. Graziela, quais as ferramentas de produtividade e gestão os alunos aprendem ao longo da sua formação? Dentro das unidades curriculares de todos os cursos de aprendizagem, eles têm acesso à tecnologia. Muitos jovens nunca tiveram acesso, né, a um programa, né, a um computador, né, a o Excel, Word, responder e-mails, né, toda a linguagem formal para responder um e-mail, um aplicativo de Canva, criar, né, um card de divulgação para a empresa. Então, essas ferramentas digitais, eles têm contato em todas as unidades curriculares. Isso é bem importante. E também ferramentas como de utilização para atendimento ao cliente, né? Ferramentas de, por exemplo, WhatsApp, que é algo muito simples, né? Mas que no mundo empresarial a linguagem é totalmente diferente. E eles Sim. acabam se adaptando a utilizar essa ferramenta também. Excelente, realmente eu tenho dificuldade para me comunicar com os meus filhos, especialmente a minha filha que vai fazer 14 anos. É o BLZ, eu tenho que digitar BLZ, beleza. Beleza. E aí vai assim, o kkkk. Às vezes vem uns emojis que eu não sei o que ela está querendo, eu tenho que mandar um áudio, me explica melhor o que está querendo me dizer. Então é excelente que isso também faz parte aí do aprendizado. Realmente, como é importante esse programa Jovem Aprendiz. É Né? verdade. Amanda, qual o papel das famílias neste processo de formação e especialmente para ajudar o jovem não desistir do programa? Hoje a família ela é muito próxima da gente, né? A família, o responsável, ele fica muito próximo da gente, porque a gente precisa articular tudo que está acontecendo, né? Então, assim como o que acontece no Senac precisa ser informado para a empresa, o que acontece na empresa precisa ser informado para o Senac, a família também tem que estar ciente de ambas situações que ocorrem, né? Nós temos uma série de regras institucionais que vão além da educação profissional, né? Então, que a gente precisa também orientar a família, a escola é aberta, né? As portas estão sempre abertas para a família e para os responsáveis, para que eles acompanhem essas regras, né? Que acompanhem essa trajetória profissional, para que consigam reforçar em casa tudo isso que é necessário e tão importante para o desenvolvimento do estudante. Excelente. Eu acompanhei meu filho em plena pandemia, o João Pedro, ele foi jovem aprendiz, daí no caso do CIE, mas era na pandemia, ele tinha as aulas, enfim, e eu participava, ele trazia ali exercícios e eu como contador, né? Então ele sempre me questionava, pai, o que é isso aqui? Eu ajudava ele. Eu acho que realmente a participação da família é muito importante para estimular o jovem, não é a seguir no programa. Com certeza. Excelente. Graziela, nós estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso Papo Certo de hoje e eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, bem prescritiva, bem faça assim, 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 né? Se o empresário quer começar a contratar hoje, qual é o primeiro passo que ele deve dar junto ao Senac ou outras instituições? E eu digo aqui, empreendedor, micro, pequeno, empresário que não é obrigado por força de lei, aproveitem esta oportunidade também.
o primeiro passo é verificar na guia GFIP de contribuição se a empresa contribui para algum sistema. Se ela contribui para o SENAC, por exemplo, ela não vai ter este custo da capacitação. Não tem custo? Não tem custo. Se é contribuinte, não tem custo. Pode contribuir para o SENAI, por exemplo, né, ou para outra instituição que tenha o curso de aprendizagem. Mesmo a empresa não contribuindo para nenhum das instituições, ela vai ter contato, né? Então ela vai ter contato com a instituição. Nós atendemos todas as empresas, mesmo sendo fora desse escopo de comércio de bens, serviços e turismo. Então pode ser um empresário da área da saúde ou de outra área. Busca, né, ali pesquisa qual a escola do SENAC mais próxima ou outra instituição também. Sim. Então a gente não precisa ter o candidato selecionado, a gente vai fazer esse acolhimento, vai explicar como funciona, vai mostrar o calendário de novas turmas, quando iniciam as turmas, né? Então lembrando que a data de início do curso é a data de admissão, então a gente vai trabalhando tudo isso antes de iniciar o curso, né? Então todas as orientações relacionadas a documento necessário, requisito obrigatório, né, para o aluno, isso tudo, no primeiro contato a gente já informa. Então o primeiro passo, verificar a guia GFIP, né, relembrando se é contribuinte, se não for contribuinte da mesma forma, o SENAC pode atender, né, verifica qual o SENAC mais próximo, e a gente, né, se for o SENAC Comunidade, eu estarei lá também, né, com uma equipe para atender, ou se for qualquer outra escola, todas conhecem o programa de aprendizagem e todas vão conseguir acolher todas as dúvidas dos empresários. Excelente, muito obrigado, Graziela. Então, Amanda, para encerrarmos, deixe uma mensagem, então, para o jovem que sonha ingressar no mercado através do programa Jovem Aprendiz. Que ele procure, né? Que ele busque esse contato, que ele busque a escola, né? A gente está sempre disponível ali, como a Grazi trouxe para os empresários, a gente também está disponível para os estudantes, para tirar qualquer dúvida, para organizar. A gente tem eventos que ajudam eles a preparar um currículo, a se apresentar para as empresas. Então, mesmo antes de ser nosso aluno, a gente está disponível para que ele entre, né? Entre para essa jornada da aprendizagem. Excelente. Inclusive, tratando da inclusão para pessoas com deficiência também podem participar do programa Jovem são muito bem-vindos. Aprendiz. Excelente. Nosso programa passou rápido, então chegamos ao final de mais um Papo Certo. Hoje tratamos da importância do programa Jovem Aprendiz para as empresas. Conversamos então com a Graziela Ribeiro e a Amanda Lepa, que são aqui do SENAC RS. Agradecemos imensamente a vocês, então, por todo o aprendizado que recebemos hoje, especialmente para os nossos empreendedores. E agradeço especialmente a você que está em casa, que nos prestigiou com a sua audiência, que também nos acompanha pelo YouTube, que se gostou, vai lá, assiste novamente, compartilha, segue nossas redes sociais. Muito obrigado, até o próximo episódio. Boa noite.